Sejam bem-vindos à apresentação da Aeronave Tucano 2020. Meu nome é Felipe França, sou capitão da equipe Tucano e estou aqui virtualmente para apresentar o nosso projeto. Um ano desafiador se pôs diante de todos nós. Um ano onde a pandemia de Covid-19 e suas consequências desafiou a equipe a transformar o conceito de soluções de engenharia e garantir o desenvolvimento técnico e pessoal de todos os membros. Assim, nosso trabalho foi dividido nas clássicas fases de projeto encontradas na literatura, com as adaptações direcionadas ao projeto Aerodesign, em conjunto com novas metodologias que contornaram, de forma sólida, as adversidades provocadas pela pandemia. A principal mudança promovida? A junção das fases de projeto preliminar e detalhado, uma vez que a ausência de protótipos físicos direcionou os esforços imediatamente para a aeronave final. Mas nosso objetivo se manteve claro desde o início: alavancar o nível técnico da equipe através do desenvolvimento de análises detalhadas em todas as disciplinas e, dessa forma, garantir o projeto da aeronave campeã da 22ª competição SAI Brasil Aerodesign. A fim de alcançarmos esse objetivo, o nosso trabalho teve início ainda no ano de 2019. Devido às amplas possibilidades previstas com a liberação prematura da alternativa do uso de motorização elétrica, o processo de definição do grupo motopropulsor da aeronave foi realizado em duas etapas. Primeiro, realizamos um extenso estudo com a finalidade de ampliar o know-how da equipe sobre as características dessa nova motorização e construção de bancos de dados representativos de motores e baterias para possível utilização futura. Tal estudo foi seguido da implementação de um processo de otimização de geometria de hélices, acoplado a um modelo de match com motores elétricos, cujo objetivo é, a partir do banco de dados de aerofólios disponíveis para hélices, motores comerciais e baterias, resultar no conjunto de melhor desempenho dentro da limitação de potência imposta pelo regulamento. Assim, é possível comparar o resultado do processo de otimização com o conjunto motopropulsor a combustão já utilizado pela equipe. Porém, esse processo foi interrompido pela pandemia que nos assolou esse ano. Um modelo com tal complexidade que apresenta sensibilidade a diversos parâmetros e, principalmente, influencia de maneira expressiva o resultado final do projeto, necessita de testes e ensaios de validação, etapas essenciais cuja realização foi impossibilitada. Assim, visando garantir maior confiabilidade e robustez ao projeto, decidiu-se pela utilização do melhor conjunto a combustão presente no banco de dados da equipe, composto pelo motor Glow Magnum ASP.61 e hélice APC 3,25 por 3,75, cuja caracterização já havia sido previamente realizada. Liberado o regulamento, o projeto conceitual se iniciou com a identificação da pontuação e restrições impostas. A manutenção da regra em relação ao ano anterior, apesar de possibilitar a análise de diversas configurações, nos levou ao desenvolvimento de um projeto voltado ao aperfeiçoamento da aeronave multiplano projetada pela equipe em 2019. No entanto, a redução do somatório de dimensões do valor de 3,7 para 3,2 metros motivou a análise comparativa da configuração triplano em relação ao biplano inicialmente proposto. Assim, utilizando o modelo de voo para multiplanos implementado e validado pela equipe no projeto passado, realizou-se estimativas da pontuação máxima em competição de ambas as configurações. Diversas aeronaves foram avaliadas, sendo observado que, apesar da configuração triplano de fato apresentar um acréscimo no MTOW, a variação de peso vazio resultou numa maior carga paga estimada e consequente maior pontuação para aeronaves do tipo biplano, sendo essa definido para o projeto 2020, o qual detalharemos a partir de agora. Seguiremos dentro do projeto conceitual com a revisão do projeto 2019 e estudo de melhorias, abordaremos o nosso processo de otimização e decisões conceituais realizadas e finalizaremos com o projeto preliminar e detalhado da aeronave. Dada a similaridade da configuração definida, buscamos elencar os pontos fortes e fracos da aeronave 2019 e, com base nessas análises, definir algumas das decisões conceituais do atual projeto. O uso de uma configuração wing body se mostrou vantajoso devido à elevada eficiência estrutural, além de melhor predição do arrasto, dada a substituição da fuselagem por um perfil alar para a alocação da carga. Assim, mais uma vez, o suporte de carga foi projetado de forma a alocar toda a carga na asa inferior da aeronave, com distribuição de chapas tanto na corda quanto na envergadura, possibilitando o controle longitudinal do centro de gravidade. O sistema de ligação entre asas, composto por dois montantes laminados em formato K e tirantes de aço, apresentou o resultado esperado de alta eficiência estrutural alinhado à pequena área molhada, reduzindo o efeito da estrutura no arrasto total da aeronave. As características vantajosas dos montantes foram aproveitadas e ampliadas no novo projeto. Na aeronave de 2020, o sistema integra as asas e a empenagem, excluindo a necessidade de um tail boom independente para a conexão dos componentes. O IDH sobre os montantes reduziu os problemas de altas deflexões do componente que ocasionaram perdas da aeronave no ano passado. A estrutura resultou na redução do peso vazio da aeronave, na composição de um sistema de fácil montagem e robusto por garantir múltiplas fixações dos componentes, além de integrado, resultando também na redução do arrasto total. Para o trem de pouso, a configuração triciclo foi mantida, em razão da segurança no pouso e boa manobrabilidade na corrida de decolagem. Porém, optamos por modificar sua estrutura. Observamos que 25% da massa da asa inferior era proveniente das nervuras em material Honeycomb, e para reduzir tal contribuição, uma nova estrutura foi elaborada. Assim, a haste laminada em carbono foi substituída por cantoneiras fabricadas em alumínio 7071, promovendo uma redução do PV estimado. Além disso, buscando melhor aproveitar a restrição geométrica, analisamos o posicionamento ideal do motor a partir de um estudo multidisciplinar que englobou parâmetros de aerodinâmica, mecânica do voo e desempenho.
Observamos que, com o aumento da altura do motor em relação à asa inferior, o comprimento do nariz da aeronave era reduzido, podendo acarretar na redução do comprimento total e possível aumento da envergadura das asas, além de reduzir o bloqueio da hélice, aumentando o impulso gerado. Entretanto, o acréscimo na altura também representa o aumento do momento picador produzido pelo empuxo do motor em torno do CG. Assim, a análise de trade-off buscou o posicionamento de maior desempenho da aeronave como um todo. Definida a configuração e com as principais decisões conceituais tomadas, o projeto foi direcionado ao modelo físico da equipe, que consiste no acoplamento de 4 módulos multidisciplinares. O módulo de aerodinâmica é responsável pela determinação dos coeficientes aerodinâmicos. Para isso, foi utilizado o método Vortex Lattice não linear para as asas empenagens, além de estimativas para o arrasto parasita das superfícies não sustentadoras encontradas na literatura. No módulo de cargas e estruturas, é realizada a estimativa de massa. Uma comunicação entre o MATLAB e o Nastran é responsável por pré-dimensionar a longarina das asas e estimar sua massa. A massa de balsa é estimada através das áreas da asa e empenagem, e massas fixas como servos, motor e bateria são adicionadas para completar o peso vazio. O módulo de mecânica do voo é responsável pela caracterização da aeronave em relação aos requisitos de estabilidade e características de controle nos 3 eixos de operação. Finalmente, o módulo de desempenho discretiza temporalmente a corrida de decolagem para estimar a carga paga. Devido ao menor braço de empenagem, uma atenção especial foi dada durante o término da corrida. Assim, uma comunicação com o módulo de mecânica do voo contabiliza o regime transiente de rotação da aeronave para modelar a variação do downforce da empenagem horizontal no cálculo do MTOW. O acoplamento deste modelo físico com o algoritmo de evolução diferencial acelerada compõe o POMAER, o processo de otimização multidisciplinar implementado pela equipe. Seu objetivo é encontrar a aeronave com maior pontuação restrita a requisitos pré-determinados, decolagem em menos de 50 metros, somatório de comprimento e envergadura igual a 3,2 metros, além de requisitos impostos pelo setor de qualidade de voo. O modelo geométrico alimenta o modelo físico a partir das variáveis de otimização, e assim, os módulos multidisciplinares geram parâmetros para o cálculo do MTOW e peso vazio, a fim de obter a pontuação final. 7 ciclos de otimização foram realizados, estes compostos pela execução simultânea do algoritmo em 4 computadores. Ao fim de cada ciclo, os limites laterais foram estreitados, respeitando a convergência das variáveis, buscando assim maior probabilidade de convergência em um mínimo global. Além disso, análises detalhadas de estabilidade e controle longitudinal e laterodirecional foram realizadas nas aeronaves resultados parciais, garantindo assim maior robustez ao projeto e levando a uma aeronave com características próximas à oficial. E essa é a aeronave resultado do processo de otimização. Congeladas as principais dimensões da aeronave, iniciamos o projeto preliminar e detalhado com o estudo e dimensionamento dos componentes não contemplados no processo de otimização. A impossibilidade de realização de ensaios em voo e testes práticos, chaves para o processo de melhoria e refinamento do projeto, acelerou o desenvolvimento de um simulador de voo em 6 graus de liberdade. Para a implementação do simulador de voo, utilizamos a integração de 3 módulos, sendo ele um modelo de integração numérica para a solução das equações de movimento não linearizadas, um solver aerodinâmico responsável por calcular os coeficientes aerodinâmicos de todas as superfícies, e um software de visualização da aeronave, que a renderiza a partir de sua posição e atitude, resultados da solução das equações em cada diferencial de tempo. Assim, a integração do piloto é composta pelos comandos, recebidos através de um radiocontrole conectado ao computador que simula o voo, e pela representação visual da aeronave na tela, entregue pelo software de visualização, este que tem sua câmera fixada ao solo para melhor emular a visão que o piloto teria em um voo real. Para maior fidelidade dos resultados obtidos com o simulador, um ajuste do modelo foi realizado a partir de dados de voos presentes no banco de dados da equipe, fruto de ensaios feitos nos projetos anteriores. Diversos voos foram simulados durante o projeto, sendo os resultados utilizados como insumos para as análises e dimensionamentos posteriores. Buscando delinear os limites estruturais da aeronave de forma competitiva e adequada às decisões de projeto, realizamos uma análise de trade-off para determinar o fator de carga máximo adotado na construção do envelope de voo. Para isso, simulações de rajadas verticais para diferentes valores foram alinhadas a um estudo estatístico dos ventos em São José dos Campos, com a avaliação da massa estrutural máxima para os fatores de cargas encontrados em cada condição. Assim, adotamos o valor de fator de carga máximo que cobrisse todas as condições de manobra da missão típica da aeronave e resultasse na melhor relação de compromisso entre a diminuição do PV e a cobertura de rajadas de ventos na qual a aeronave pode encontrar em operação. Dessa forma, observando os limites operacionais por manobras abruptas, o envelope foi construído de acordo com a missão e cobertura de condições atípicas, de forma não conservadora, garantindo uma aeronave leve, segura e competitiva. As empenagens e superfícies de controle foram os primeiros subconjuntos a serem avaliados. A empenagem horizontal, resultado do processo de otimização, foi avaliada em todo o envelope de voo, apresentando adequação aos requisitos de frequência e amortecimento dos modos longitudinais. Por sua vez, a vertical teve diversas configurações analisadas, buscando aquela que, com a menor massa, atendesse aos requisitos impostos pelo setor de mecânica do voo. Assim, definimos a utilização da configuração cruciforme, que apresentou uma melhor relação de CN-beta por área. Sua corda foi definida com valor igual ao da horizontal, com bordos de fugas alinhados, visando aproveitar a restrição geométrica, e sua envergadura foi dimensionada para cumprir os requisitos de frequência e amortecimento dos modos Dutch Roll e espiral.
O profundor foi definido de forma a atender aos requisitos de controle impostos, trimagem em todo o envelope de voo e rotação no processo de decolagem. Para os ailerons, o dimensionamento foi realizado para adequação ao requisito de controle lateral, e a geometria definida foi analisada no modelo em 6 graus de liberdade, contabilizando os efeitos aeroelásticos na dinâmica do movimento. O leme foi definido como uma superfície all-move, visando o requisito de pouso em crosswind, sendo o máximo valor de ventos de través considerado resultado da análise estatística de ocorrência de ventos. Por fim, com todas as empenagens e superfícies de controle dimensionadas, realizamos um estudo de qualidade de voo da aeronave, a partir de voos simulados com pilotos, utilizando da variação Cooper-Harper, e concluímos que a aeronave apresenta excelente classificação de qualidade de voo para todas as missões propostas. Visando melhorar ainda mais o desempenho em decolagem, decidimos avaliar a utilização de dispositivos de ponta de asa para a redução do arrasto induzido nessa fase de voo. Foram propostas a utilização de endplates, devido à sua ótima relação entre o benefício aerodinâmico e de desempenho entregue e a massa agregada. Realizamos análise de fluidodinâmica computacional utilizando o modelo K-SST para melhor predição do arrasto, e, a partir dos campos de pressão e velocidade na ponta de cada asa, geometrias para os dispositivos foram propostas, de forma iterativa. Em posse das geometrias finais definidas pelo setor de aerodinâmica, simulações detalhadas para pontos ao longo de toda a corrida de decolagem foram realizadas, para a aeronave com e sem endplates, de forma a prever os fatores de correção para os coeficientes de sustentação e arrasto, sendo utilizados para estimar a variação de carga paga e, consequentemente, variação de pontuação. Com a ausência do ensaio GVT, o modelo dinâmico passou por um refinamento com base na densidade e momento de inércia dos componentes, seguido por uma verificação das formas modais em diferentes massas. A estabilidade aeroelástica foi avaliada utilizando a solução 145 com o método PKNL, a fim de garantir a não ocorrência de flutter e divergência dentro dos limites operacionais. Para o dimensionamento final, utilizou-se um envelope de cargas obtidos através da solução 144 para a determinação dos esforços decisivos para o modelo. Devido à flexão das asas, as longarinas foram compostas por tubos de carbono de seção quadrada, localizados rente ao intradorso e extradorso até a segunda seção. Para a empenagem horizontal, a configuração Part-Move e a robustez do conjunto montante tail boom diminuiu a flexão do componente e promoveu um layout simples, com a longarina apresentando um tubo único. Já a vertical apresenta baixos esforços normais, sendo dimensionada com tubo de carbono circular para atender ao mecanismo de deflexão. A espessura do montante foi determinada e a integração entre todos os componentes e apoio do sistema do trem de pouso foi feita com nervura de Honeycomb. Utilizando de dados experimentais de consumo em função do troto, dimensionamos o tanque de combustível a partir da união das análises detalhadas de fase de voo de desempenho e dos resultados de todos os voos simulados durante o projeto, visando satisfazer o requisito de autonomia imposto. O projeto elétrico foi desenvolvido buscando um sistema com a menor massa agregada que atenda aos requisitos de segurança, confiabilidade e eficiência durante a operação da aeronave. Os servos motores utilizados foram determinados a partir da análise de torque requerido para cada superfície de controle, acelerador e bequilha. A bateria, por sua vez, foi dimensionada a partir dos dados de voo simulados, que foram utilizados para a determinação da corrente em cada canal. Assim, a carga total consumida foi calculada a partir da integração no tempo da corrente demandada pelo sistema, e a bateria foi selecionada alinhando os dados obtidos com os requisitos impostos por regulamento para a seleção desse componente. O dimensionamento da cablagem foi realizado a partir dos dados de correntes críticas calculados e, por fim, definimos a utilização do conjunto rádio-receptor Spectrum de 8 canais, necessários para o controle e operação da aeronave. Por fim, alinhando resultados das análises de decolagem no modelo de desempenho e dados dos voos simulados realizados durante o projeto, estipulamos a curva de carga paga em função da altitude e densidade, visando a maior pontuação de acuracidade na 22ª SAI Brasil Aerodesign. A pandemia transformou o mundo do aerodesign e com ele a Tucano. Acreditamos e defendemos que a ciência é o caminho essencial para enfrentarmos as dificuldades que nos desafiaram. Transformar pessoas com nosso projeto é em si uma vitória. A paixão pelo trabalho em equipe, a busca pela melhoria contínua e a certeza de que fizemos o melhor no mais alto de nossas capacidades. O projeto Athena, como batizamos, foi construído com conhecimento, união e sincronia, trazendo em forma de aeronave o melhor de cada um de nós. E como alguns já sabem, não importa quantos quilômetros nos deixem distantes, nós somos Tucano Aerodesign, e com muito orgulho assinamos o nosso trabalho.